tenho um segredo para te contar, um segredo que eu não ouvi ninguém falar sobre o Banco do Brasil. Afinal, a gente tá falando de uma das empresas mais procuradas para investir na Bolsa do Brasil. Mas por que é que, mesmo sendo tão aclamada assim, o Banco do Brasil poderia patinar agora em 2025? Por que é que tem muita gente cortando recomendação no banco? Qual é o segredo que pouca gente fala sobre o Banco do Brasil? Será que ainda tá valendo a pena? É isso que a gente vai te responder no vídeo de hoje. Boa, vamos lá. O que é que ninguém tá falando sobre o Banco do Brasil? Qual é o segredo que tá por trás? Que na verdade não é um segredo, são três. O primeiro deles, se você prestar atenção no que eu vou te contar no vídeo, você vai entender rapidamente. O segundo é uma coisa meio contra-intuitiva que até eu fiquei meio surpreso. E o terceiro é um segredo nosso, de como a gente costuma olhar pro Banco do Brasil aqui no Clube do Valor. Só que antes de te contar isso tudo, eu preciso te contar também coisas que não são segredos pra ninguém. Como é que tá a empresa hoje? Com a rentabilidade que tá girando em torno do 0 a 0 de um ano pra cá, ela segue com um dividend yield próximo a 10%, na casa de 9,3%. Olhando só pro preço sobre lucro, a gente tá nesse momento em 5,8, que querendo ou não já é o maior patamar dos últimos 5 anos. Só que ainda assim deixa o preço sobre lucro da empresa abaixo da média recente dela. Recentemente a gente viu algumas outras notícias que trouxeram um ambiente de maior pessimismo. Uma delas, inclusive, foi sobre os dividendos. O Banco do Brasil reajustou os limites de payout que eles pretendem praticar nesse ano 2025 entre 40% e 45%. Lembrando que o payout é a quantia do lucro líquido que vai ser transformado em dividendos. Então imagina que a empresa teve R$100 de lucro líquido, se o payout dela for 50, ela vai pegar 50, metade desse lucro, e vai transformar em dividendos, pagar para o acionista. O ponto é que essa redução nunca é muito bem vista pelo mercado, porque isso acaba colocando os dividendos em xeque, tira um pouco da prioridade em distribuição de dividendos, principalmente quando a gente entende que o movimento que o Banco do Brasil vinha fazendo nos últimos anos era completamente inverso. Para quem não lembra, em 2024 eles bateram o martelo, disseram que o payout daquele ano ia chegar em 45 e ia ficar nisso. Agora eles já flexibilizaram e disse que vai ser 40 e 45 ali. Ah, Felipe, mas o que pode estar acontecendo para isso? Vamos dar uma olhada nos números e nos resultados de 2024 para tentar entender. Afinal de contas, o lucro foi recorde em quase 38 bilhões no ano passado. E mesmo com o ROI caindo, chegando na casa de 20,8%, ele ainda se mantém como um dos maiores ROIs do setor bancário do Brasil. E o crescimento do lucro, segundo a empresa, começa sendo explicado por um leve aumento ali na margem financeira bruta, que é basicamente a receita de vendas que um banco tem. Além disso, uma notícia levemente positiva foi que o PCLD, o PDD, a provisão para devedores duvidosos do Banco do Brasil, deu uma leve reduzida também no último trimestre de 2024. Outro ponto positivo, a carteira de crédito cresceu 15%, que é o maior crescimento dos últimos 5 trimestres, como essa imagem mostra para vocês. E aí o banco aproveitou para comparar as projeções que eles tinham feito para o ano 2024 e perceber que praticamente tudo o que eles disseram que ia fazer, eles fizeram ou fizeram até melhor. Numa das métricas mais importantes, o lucro esperado era entre 37 e 40 bi, eles ficaram em 37,9. E aí eles aproveitaram para largar o guidance de 2025 e dizer que eles pretendem ter um lucro maior do que tiveram ano passado, entre 37 e 41 bi. Beleza, isso aqui é óbvio que a empresa quer aumentar o lucro líquido ano após ano, a margem financeira bruta dela também teve um leve incremento do ano passado para cá. Agora, uma coisa contra-intuitiva nisso tudo é que a carteira de crédito, na expectativa, tende a ter um crescimento menor do que teve em 2024. E isso aqui não é tão óbvio. Por que o Banco do Brasil iria desacelerar ali nos créditos do banco? E é aqui que entra o primeiro segredo, que é extremamente importante da gente analisar juntos, até porque não é incomum a gente pegar casos de investidores na dúvida do que é que está acontecendo com o Banco do Brasil nesse momento. Olha o caso da carteira desse investidor, que já passou dos seus 10 milhões de reais investidos, sendo que desses, pouquinho mais de 300 mil reais eram somente nas ações do Banco do Brasil. O fato é que ao ver esse panorama do Banco do Brasil nos últimos 12 meses, não tendo valorizações relevantes e com a projeção de 2025 sendo negativa pelos olhos de muitas pessoas, esse cara não tinha certeza se ele deveria continuar comprando o Banco do Brasil nesse momento, se ele deveria vender um pouco para rebalancear. E mais do que isso, qual ativo comprar? Será que não era melhor aumentar a exposição em dólar agora ou em renda fixa que está pagando muito mais? E no final do dia, essa dúvida é mais comum do que você imagina. Enquanto o investidor não encontra uma estratégia claríssima, que ele tenha certeza absoluta que é vencedora no longo prazo, ele vai acabar sempre ficando na dúvida do que é que ele precisa fazer e qual é o ativo melhor para entrar na carteira. E foi pensando em te ajudar com isso que a gente aqui do Clube do Valor criamos o nosso plano de investimento sob medida. Uma reunião de 1 hora, onde você vai se encontrar com um dos nossos especialistas treinados com as nossas estratégias de investimento, para que ele entenda o teu contexto de vida atual, o teu contexto financeiro atual e entender como é que você está investindo hoje e principalmente como é que você pode investir cada vez melhor para acelerar a tua jornada até a tua liberdade financeira. Para você participar de um encontro como esse, a única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela em algum lugar ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Essa reunião é 100% gratuita, você não tem absolutamente nada a perder. No mínimo, é sair com uma segunda opinião profissional de como você está investindo hoje. Beleza, dito isso, se o Banco do Brasil
Brasil vinha batendo recordes e recordes de aumento do tamanho da carteira de crédito, mesmo com um ambiente de taxa Selic mais alta, por que é então que eles decidiram reduzir a projeção do crédito, principalmente do agronegócio para esse ano, que é o setor marca registrada ali do Banco do Brasil nos seus negócios? Ano passado a estimativa era de 11 a 15 e para esse ano é de 5 a 9% de aumento somente dessa carteira. E é claro que isso não é à toa. Aqui entra o primeiro segredo que eu quero te contar. O agronegócio foi extremamente inadimplente com o Banco do Brasil em 2024, principalmente por causa da crise que a gente vem vendo no setor e que promete, inclusive, impactar esse ano de 2025. E foi justamente esse um dos principais fatores de muita gente ficar cauteloso em relação às ações do banco. E mesmo sabendo que o agro pode sim apresentar alguma melhora em 2025, a estimativa é que só de provisão para devedores duvidosos, essa dificuldade com o agro faça com que o PDD do banco fique na margem superior da expectativa em próximo a 18% para 2025. Então é natural que com um ambiente de maior dificuldade, a estimativa de crescimento dessa carteira de agronegócio seja menor mesmo. Ainda mais quando se fala de juros, onde entra o segundo segredo que a gente precisa falar aqui. Principalmente quando a gente lembra que a expectativa da maioria do mercado para a taxa Selic em 2025 é que ela possa bater a casa dos 15%, deixando ainda mais complexa a missão de quem vai emprestar dinheiro, que é o caso de um banco. Só que apesar da gente já falar aqui no canal várias vezes que quando a taxa Selic de um mercado sobe, isso tende a derrubar a cotação das ações, a cotação dos fundos imobiliários, o fato é que o Banco do Brasil hoje, internamente no seu balanço, ele tem menos sensibilidade à Selic do que ele já teve no passado. E isso acontece porque antes o banco tinha uma exposição muito maior de uma parte das suas reservas alocadas no Tesouro Direto. Na verdade, nos títulos públicos, que é como grandes investidores acessam os títulos do Tesouro Direto, que a gente chama. E são esses mesmos títulos que sofrem bastante com uma marcação a mercado negativa no momento em que a Selic sobe. É a mesma coisa de você, investidor, que está cheio, carregado de títulos de IPCA+, que você comprou há 2 anos, por exemplo, e nesse momento o que vai estar acontecendo na tua carteira é que você vai estar com a rentabilidade negativa, porque a Selic subiu nesse período. Só que agora, no caso do Banco do Brasil, a participação da carteira de crédito deles é muito mais significativa do que as reservas em títulos públicos quando comparado ao passado, que ele tinha muito mais. E é justamente por isso que atualmente o banco tem uma menor sensibilidade à Selic. E aí se a gente vê um maior risco do agro, uma menor sensibilidade à alta da Selic, pelo menos internamente no balanço do banco. No fim das contas, será que vale a pena comprar as ações do Banco do Brasil? Qual é o segredo final de quem toma boas decisões nos seus investimentos aqui por trás de uma ação como essa? É isso que eu vou te responder a partir de agora. E principalmente para você que está assistindo esse vídeo, eu imagino que você queira aumentar a tua capacidade de geração de renda passiva mensal. Se esse for teu caso, aí eu preciso te convidar para participar da Jornada da Renda Vitalícia, um evento 100% gratuito que vai acontecer nos dias 24 e 25 de março, onde o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do Clube do Valor, vai te mostrar como construir uma renda passiva vitalícia de R$30 mil por mês, usando o que a gente chama aqui de terceiro ponto de alavancagem patrimonial. As inscrições do evento já estão abertas e para você participar é só se inscrever gratuitamente no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tá, Felipe, mas então qual é o último segredo? O segredo que poucas pessoas têm clareza na hora de tomar uma boa decisão de investimentos é o que pra gente aqui no Clube do Valor a gente chama de estratégias sistemáticas de investimento. Todas as vezes que a gente vai tomar uma decisão de comprar ou de vender um ativo, a gente se baseia 100% somente em números. Não importa a narrativa do que se acha que vai acontecer, não importa a narrativa do setor agro, da Selic, da política, muito menos da geopolítica mundial. O que importa de verdade é entender que com os dados disponíveis das ações e com as várias métricas já divulgadas, você pode chegar numa combinação para usar fatores como esses para decidir se vale a pena comprar uma empresa ou não e chegar a resultados muito acima da média no fundo, que é o que a gente fez ao criar a estratégia máquina de dividendos aqui no Clube do Valor, por exemplo, que é uma das nossas estratégias para selecionar ações no Brasil. E ela leva em conta somente critérios puramente quantitativos, como a liquidez mínima de uma ação, o lucro que precisa ser positivo em um trimestre, lucros esses que precisam estar crescentes nos últimos anos, os limites de payout da empresa também precisam estar saudáveis. Além disso, essa empresa não pode estar entre as mais voláteis da bolsa. E é claro, empresas para entrar na estratégia máquina de dividendos precisam apresentar uma média de dividendo alto nos últimos 36 meses. E foi selecionando ações dessa maneira aqui que a estratégia máquina de dividendos teve um retorno muito acima da média nos últimos anos. E é justamente aqui que o Banco do Brasil satisfaz os principais filtros da estratégia máquina de dividendos e com um dividend yield ponderado nos últimos 3 anos de mais de 8% ao ano, o Banco do Brasil se coloca entre as 10 empresas que mais pagam dividendos da bolsa. Que significa que, olhando de forma puramente sistemática, baseado em dados de uma estratégia que já funciona há décadas, para quem está montando uma carteira de dividendos hoje, faz muito sentido considerar o Banco do Brasil na carteira. Então é óbvio que é importante a gente entender os segredos por trás do resultado
resultado de cada uma dessas empresas, o que é que tá mudando ali dentro da companhia. Agora, na hora de tomar uma decisão como investidor, você precisa ser racional e se basear em dados para não cair somente em narrativas e emoções. Dito tudo isso, se você quiser entender um pouco mais do que é que tá para acontecer com o mercado de fundos imobiliários nesse ano 2025, eu preciso ter uma conversa muito sincera contigo. E tudo isso eu te falei nesse vídeo aqui que eu vou deixar do lado para você assistir logo em seguida. Tamo junto e até a próxima.